2 Tessalonicenses, capítulo 2, e vamos ler então os versículos 3, 4 e 5. Estou lendo na Bíblia versão NVI, a nova versão internacional. Os irmãos poderão também, se quiserem, acompanhar na outra versão, na versão atualizada, sem problema, tá? Diz assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se exalta e se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Tá bom? Vamos até o 4 somente, por enquanto. Queridos, vejam, lendo esses poucos versículos, nós podemos ressaltar aqui, primeiramente, o fato de que ele diz aqui no versículo 3, que antes da vinda do Senhor virá a apostasia. Essa é a primeira consideração que deve se ter. O que é apostasia, em que consiste a apostasia. Lembrando que a apostasia é um marco que define que tão logo a apostasia virá então a vinda do Senhor. Mas antes da vinda tem que vir a apostasia, tem que acontecer a apostasia. A segunda coisa é que, vindo a apostasia, como diz o texto, será revelado o homem do pecado. Então nós temos a apostasia no primeiro plano, em seguida nós temos a revelação ou manifestação do homem do pecado, e terceiro, nós temos aqui alguns predicativos conferidos a este homem do pecado, dizendo que ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, proclamando ele mesmo Deus, ou proclamando-se a si mesmo Deus, né? Essas três questões eu quero considerar com vocês essa noite. Eu sei que os irmãos já estão esclarecidos acerca disso, mas é sempre bom que nós façamos a revisão, que nós possamos trazer de volta à memória essas questões cruciais. Por quê? Porque esse texto bíblico, embora um texto escrito há 2000 anos, ele fala de realidades espirituais. Quando diz que o homem do pecado será revelado, que ele vai se manifestar, fala aí de realidades espirituais e que nos afetam diretamente. Ou seja, não temos nós como ler esse texto e analisá-lo como que distante de nós, como um objeto de investigação, como um objeto de análise, sem que nós possamos nos ver dentro desse texto, sem que nós sejamos implicados dentro desse texto. Então veja, o primeiro ponto sobre a apostasia, isso é uma profecia bíblica, né? Isso é natural que, uma vez que a Escritura, a sua revelação, ela é sempre gradual e progressiva, nós devemos entender o seguinte, que, pense você, que se a Bíblia começa com um livro chamado Gênesis, e aí Gênesis remete à genealogia, remete à origem, remete a começo, remete à semente, não é? E o Apocalipse é o livro das últimas coisas e, portanto, o fim. Nós temos aqui um marquê, um princípio, em que todas as coisas têm um começo, né? E temos um status, que é o fim daquilo que tem origem no começo. Então, metaforicamente, nós podemos imaginar o seguinte: a Escritura nos apresenta muitas verdades orgânicas, verdades essenciais, que em Gênesis, ou a partir de Gênesis, são como que sementes.
E que ao longo das Escrituras, ao longo do tempo, imagine você que essas sementes elas vão crescendo, vão germinando, vão crescendo, se desenvolvendo,